eu decidi desmontar inteiro o meu banco. Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Às vezes eu simplesmente esqueço que tem seguidores acompanhando o nosso trabalho. Isso é um fato. Pois bem, muitas vezes eu simplesmente esqueço que eu tenho um canal no YouTube e que existem conteúdos que são completamente relevantes para as pessoas que estão me acompanhando. Então, muitas das minhas ideias, dos meus processos acabam acontecendo aqui e você só vai ver isso depois. Fato, eu esqueço de gravar, eu esqueço de filmar, ou às vezes eu acho que as pessoas não vão gostar daquilo que eu estou postando. Para eu saber se isso está acontecendo ou não, eu preciso de comentário, sempre, nos vídeos. Preciso de like, senão eu vou achar que tudo que eu estou postando é uma grande de uma porcaria. E principalmente, se você curtiu, você tem que se inscrever no canal. Eu decidi desmontar inteiro o meu bunker. Sabe por quê? Porque ele não estava funcionando mais ou menos como eu gostaria que ele funcionasse. A verdade não é bem essa. É que depois que eu montei toda a estrutura dele, eu percebi que ela está ficando lá parada e que algumas coisas estão enchendo o meu saco. É verdade. Mas eu tenho que dar esse contexto para você poder entender. Pois é, o Batata não é filho de uma chocadeira. Ele veio de alguém. Sim, o Batata tinha mãe. E existia um Batata antes desse entrar aqui na internet e passar coisas para você. Existia um Batata até antes da Dona Raposa, por incrível que pareça. Esse Batata de antes da Dona Raposa morava em Osasco. Sim, Osasco, São Paulo, perto da Vila dos Remédios ali. E ali a mãe do Batata tinha um apartamento. Esse Batata, desde pequeno, foi instruído a aprender determinadas coisas. E foi por isso que ele foi estudar na Escola Senai Mariano Ferraz. Lá eu aprendi metalurgia no geral, num curso de mecânica geral. Desde tornearia até limar e fazer peças, ajustagem, caldeiraria, solda. Eu aprendi de um pouquinho de tudo e depois me especializei em ferramentaria. Isso tudo eu comecei com 13 anos, porque você entra no Senai no ano que você completa 14. Ou seja, eu era um pirralho. Automaticamente, eu sempre gostei de ferramentas. Sabe a mãe do Batata que eu falei? Pois é, ela sempre odiou ferramentas. Minha mãe gostava de colocar vasinhos de decoração em cima da mesa. Ela já era instagramável antes do Instagram começar. Ela colocava decoraçõezinhas em cima da mesa. A mesa da janta, para você jantar, você tinha que tirar tudo de cima da mesa para poder usar, para você ter uma ideia. E isso sempre me irritou pra caramba. E eu sempre quis ter algumas ferramentas. Então, lá naquela época, eu tive que montar um pequeno kit de ferramentas, pequeno mesmo, para atender as minhas pequenas necessidades. Afiar um canivete, fazer um pequeno reparo ou outro e tudo mais. Então, eu sempre tinha isso dentro de casa. Caso contrário, você teria que sempre chamar alguém para ir lá arrumar. Então, dentro desse conceito, eu tinha uma caixa de ferramentas de apartamento. Ponto final. O tempo passou. Eu construí um forte, uma verdadeira fortaleza, que tem áreas subterrâneas e áreas externas. Lá na área externa, você viu essa semana, quem não viu deveria ver, a gente estabeleceu algumas parcerias ao longo do tempo até para a gente poder montar a nossa oficina. Tá? Atualmente, a gente está trabalhando com Sala, que é uma lojinha de interior que vai deixar a gente fazer uma centena de projetos. Mas você vai ver que de uma forma ou de outra você vai precisar de algum espaço para fazer isso. Certo? Ok. Espaço e ferramentas. Então, nós temos uma grande oficina lá. Mas às vezes você tem que fazer coisas pequenas. A sobrevivência, no geral, ela é pequena, ela é feita de coisinhas. Você fazer coisas como eu fazia lá no meu apartamento. E hoje em dia, toda vez que um influenciador lança
uma ideia, um produto, como por exemplo ter uma oficina, mesmo no meio sobrevivencialista, vários vão começar a fazer a mesma coisa. Por quê? Oficinas rendem patrocínio. Então você vai ver um monte de gente correr atrás de patrocínio sem te oferecer de verdade um conhecimento daquilo que você precisa. E foi então que eu percebi uma deficiência minha. Eu tenho um bunker blindado aqui atrás de mim, uma caixa blindada super poderosa que resiste a qualquer apocalipse. Só que toda vez que eu tinha que fazer uma coisinha, eu tinha que ir lá para a oficina. E isso significa, sair daqui, pegar o material que eu queria, sair daqui, dar a volta, subir, dar a volta, passar por fora, entrar, abrir portas de aço que protegem a oficina, entrar na oficina, mexer em caixinhas diversas para pegar coisas pequenas. Isso significa muitas vezes ter que sair, buscar um monte de pequenos materiaizinhos para voltar aqui com uma chavinha e fazer a manutenção num Baofeng, por exemplo. Ou então pegar aquela pedrinha de afiar para poder fazer a manutenção numa faca. Ou pegar qualquer coisa para fazer qualquer coisinha pequena. E quando você tem uma oficina grande, você tem 8.000 parafusos diferentes. Então você vai ter que sair buscando isso tudo lá. Foi então que, percebendo essa deficiência, eu decidi que eu ia colocar algumas coisas aqui dentro do bunker, só para eu não ter que dar a volta e sair. E foi nessa que eu percebi que talvez, só talvez, essa micro oficina pudesse atender você, que tem um apartamento, que tem um pequeno espaço, ou que tem uma mãe e uma esposa que não deixa você ter ferramentas e coisas que você precisa. Foi por isso que eu desmontei isso tudo, não foi um terremoto, fui eu desmontando tudo, ó, tá vendo? Eu vou mostrar melhor para vocês. E decidi montar um sistema pequeno, micro, para me atender dentro do bunker. Até porque, depois de tudo montado, com camas, com depósitos, com tudo, sobrou espaço. Sobrou espaço nas paredes, sobrou coisa para trabalhar. Eu já tenho uma bancada aqui, já consegui acomodar todas as minhas coisas. Essa é a hora certinha para eu poder montar alguma coisa que vá me atender a hora que eu estiver aqui. Então, chegou a hora da gente montar uma micro oficina que vai funcionar dentro desse quartinho e que vai permitir que a gente faça um monte de coisas. O que dá para fazer aqui é você que vai dizer. A grande maioria de tudo que eu coloquei aqui são coisas muito baratas e coisas que você vai achar na Shopee. Ou seja, basta você fazer um pedido que você recebe aí na sua casa. Cabe a você agora dizer se você gostou da ideia ou não e se você vai achar que realmente o que eu coloquei aqui é útil. Porque sim, eu posso estar fazendo um conteúdo aqui que seja completamente inútil para você, mas se isso te ajudar, já vai estar valendo para a gente. Lembrando que eu não vou ter ferramentas pesadas aqui, quase nada. Eu vou ter a grande maioria de ferramentas muito leves e de micro ferramentas, pequenas ferramentas, o que vai formar uma micro oficina. Entendeu como funciona? Então, vamos dar seguimento e vai acompanhando aí o que eu fiz. Por que uma micro oficina? Você já vai entender. Esse ambiente aqui ele é extremamente pequeno, tem 3 metros por 4, tá? É blindado, é seguro, tá tudo certo. Você vai ver que as áreas de armazenagem dele tinham algumas prateleiras, algumas peças que eu já removi tudo, joguei tudo pro chão. Agora eu vou ter que fazer tudo de novo, tá? Aqui, ó, dá uma olhada nisso aqui. Isso daqui é um depósito, pequeno depósito onde eu faço manutenção de armas, recarga, eu também regulo luneta, lubrifico tudo e tudo mais. Toda vez que eu tenho que fazer isso, eu tenho que levar para a oficina, limpar toda a oficina, porque lá a gente serra madeira, solda e faz o caramba 4, fazer o que eu tenho que fazer lá e depois voltar para cá. Não quero mais. Como é uma atividade bem mais limpa essa daqui, eu prefiro fazer ela aqui dentro. Então, só por isso já justificava totalmente a minha micro-oficina. Então,
quando você olhar aqui, você vai ver que tem lubrificantes, pólvora de recarga, armas, ferramentas, tem tudo aqui, tá certo? Além disso, o que ficava aqui era uma coleção de facas que hoje está jogado ali embaixo. Uma coisa que eu acho necessário demais num bunker é aquilo ali, ó. Água, purificadores de água e sistemas para armazenagem também. Então ali, na caixa de munição, tem munição. Aqui também tem alguns potes de munição que ainda não foram guardadas, não foram trabalhadas e tudo mais. Aí você entra aqui, você vê a outra parte, ó. Baofengs e rádios e carregadores. Toda vez que você vai lidar com isso, você vai ter uma penca de fios. Então a gente decidiu organizar isso aqui também. Aqui, ó, você vai ver que tem toda a tralha de café, de filtragem, os filtros do bunker, peças de banheiro, máscaras de gás e tudo mais. Não parece, mas máscara de gás tem suprimento e tem pecinhas que tem que ser muito limpas e muito delicadas, tá? Aqui em cima, água e mais peças de CO2 e outras coisas, tá? Muitas vezes você tem que afiar uma ponta de flecha, aí você tem que pegar tudo aqui, subir, dar esse rolê todo, passar pela porta, subir lá em cima, dar a volta, sair no quintal, chegar na oficina, limpar a oficina, porque ela tá cheia de cascalho, e aí então você faz o que tem que fazer. Aí aqui, se você continuar, você vai ver que tem outras peças, como peça de café, munição, purificadores de água, ração, um monte de coisa que fica dentro de um bunker. Aqui, mais fardos e fardos de água, ferramentas pesadas, que eu acho que são as 3 básicas que tem que ter, e assim vai. Tudo que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que sair, fazer lá em cima na oficina, dar a volta em tudo e voltar. Para quem tem uma casa pequena, tranquilo, você sai de um quarto para o outro. Uma coisa que você tem que entender, esse lugar aqui é totalmente autossuficiente. Ele funciona basicamente com 12 volts ou 24 volts. Todas essas tomadas, todas as luzes que você está vendo, tudo funciona com 24 volts. Ó, tem uma lâmpada ali que sustenta tudo e mais algumas que são colocadas aqui no teto, tá vendo? Então, se eu ligar um LED aqui dentro, ele vai funcionar qualquer coisa com 24 volts. Não faz sentido eu não ter um equipamento aqui que me permita usar a energia que eu quiser. Então, uma das regras que eu me coloquei foi fazer essa micro-oficina funcionando basicamente por USB. Bom, eu vou trazer uma informação para vocês, tá ok? Quando você entra em contato com uma empresa que fabrica bunkers, você vai perceber que o preço de um bunker é caro. Não é uma coisa barata. Vamos dar um exemplo. Faz de conta que esse bunker do Batata custou R$1.000, certo? Fabricar o bunker é só uma fração do ganho da empresa. Ok? Deu para entender? Então, a caixa de metal crua, com revestimento, pintura, o básico dela é uma fração do preço do bunker. Quando você manda instalar sistemas nele, é outra parte que você vai gastar. É a parte, não tem nada a ver. A terceira, e aonde a empresa ganha de verdade, é na hora de fazer isso aqui que vocês me viram fazer aqui. Tá vendo esse quadro aqui de madeira? Toda vez que você vai instalar dentro de um bunker um quadro como esse, você tem que instalar um produto antes. Não é um produto barato, é caro para cacete. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou até tampar o nome aqui, tá? Esse produto aqui é um tipo de resina que impede que o bunker vibre.
Porque se você der uma pancada nele, ele vai vibrar. Depois que você coloca todo o revestimento nele, você tem que instalar isso em toda a peça que você vai colocar aqui. Agora, pasme. Você comprar o bunker sozinho, cru, ele vai vir assim como o meu, ó. Todo furado, tá vendo? Todo modular, ó. Você vai e coloca parafusos. Esses parafusos é para o Batata fazer o que fez? Não. Esse parafuso é para você colocar os painéis dentro dele e revestir ele inteiro. Para facilitar, entre outras coisas, que o cara que vai montar o bunker de verdade vai ter espaço fácil para colocar as peças modulares lá. Que peça modular? Você já viu um trailer? Você já viu um barco, por exemplo? Exatamente a mesma coisa. Exatamente igual. É igual montar um trailer, montar um barco, por exemplo. As peças são todas miniaturizadas, banheiro, bancadas, prateleiras, tudo é pequenininho igual de trailer e é instalado aqui dentro. Tanto que tem canais do YouTube que quando o cara mostra o abrigo dele, principalmente os americanos, os caras falam, não, isso não é um bunker de verdade, isso é uma casa que você está montando, uma kitnet, ou uma coisa do tipo. Porque fica totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui. Fica com paredes revestidas, aquelas pias pequenininhas iguais a de barco, fica com os filtros tudo dentro de caixinha, fechadinho, não chaminés e ladeiras e exaustores aparecendo igual o meu, entendeu? Ele fica totalmente revestido como se fosse um quartinho, uma casinha, um quarto até dedicado. Isso vale muito para aqueles bunkers de armas dos americanos, sabe? Pois é, isso tudo a empresa ganhou uma bolada para fazer esse revestimento. Então, quando você vai ver o preço lá, é com revestimento, com acabamento interno e sem acabamento interno. Como eu sou caçambeiro e achei que podia pegar todos os móveis para pôr aqui dentro, eu, óbvio, não peguei esse serviço. Não, a Tramec não fez isso para gente. Isso tudo que vocês estão vendo aqui, eu que estou construindo do jeito que vocês me viram construir aqui, tá? Estou seguindo as normas, estou aplicando as vedações, os seladores, para que o bunker não vibre, como se fosse possível vibrar isso aqui, mas ainda assim eu estou aplicando tudo, fazendo com a madeira que eles indicam, que é geralmente feito todo o revestimento interno dele de pinos, tá? E é pinos colado, e depois fórmica e o que você quiser colocar, só não pode ter nenhum tipo de louça, tem que ser borracha, para vocês terem ideia. Então qualquer acabamento que vocês estão vendo aqui é como isso aqui, ó, tábuas de resina, tá? Tábuas de piso, tábuas, tudo desse tipo, exatamente como é no chão, que também é todinho de borracha, tá? Então, isso aqui que vocês estão vendo é ele cru, sem a parte bonita, sem a parte de motorhome, sem a parte de barco de luxo, nada do tipo. O preço, é claro, de quem faz esse tipo de montagem comprada, vai variar do tipo e do nível de acabamento das coisas que você vai colocar lá dentro. Você pode colocar uma pia caríssima, ou você pode simplesmente botar uma cuia lá e botar para funcionar. Entendeu como funciona? Esse é um segredo que você não vai ver nos outros canais do YouTube. Então, quando você for comprar o seu bunker, se você quiser economizar muito, você já pede para ele te fazer assim, ó, cru, do jeito que tá esse aqui, e você equipa ele, você coloca as prateleiras, os móveis e tudo mais. No nosso caso, nós temos esse aqui, ó, que é uma escrivaninha antiga, tá vendo aqui, ó? E essa prateleira aqui, que era uma estante de casa, tá vendo, ó? Uma estante comum, e aqui a cama e outros suprimentos que a gente está arrumando. O resto são prateleiras que a gente está usando os furinhos ali em cima, para parafusar ela no lugar. Vai vir mais prateleiras aqui, tá? Esse lado vai continuar sendo o depósito de materiais médicos de primeiros socorros. Vai ser uma mini plataforma do SAMU aqui. E aqui a gente vai ter a microoficina. Foi assim que eu decidi dividir isso aqui tudo. E o fundo, é claro, continua com os materiais básicos, filtros de água e tudo mais, tá? Então, continua seguindo aí que a ideia só está começando. Eu só vim dar esse esclarecimento para vocês, porque tem
muita gente que pergunta por que que o nosso bunker não é igual aos outros. O que a gente fez foi economizar. É isso aí. Vamos lá. Bom, não tem como não lembrar da minha mãe enquanto eu estou mexendo nesse móvel aqui que vocês estão vendo. Isso aqui é uma escrivaninha, tá? Que era da minha mãe. E ela simplesmente catou ela e tacou no lixo. Literalmente jogou no lixo. E o lixo que pegou a escrivaninha fui eu, tá? Era uma escrivaninha toda montada para computador. Então tem uma porta aqui, gavetas e tudo mais. E é feita de madeira firme e é óbvio, como tudo que minha mãe fazia, tinha vidro porque ela achava chique. Então eu não vou poder colocar algumas ferramentas aqui em cima porque vai estourar. Então vamos usar a bancadinha que seria do teclado para colocar as primeiras ferramentas aqui, tá? E é claro, no quadro também. Mas acho que vale a pena, enquanto a gente corta isso aqui, essa borracha, a gente conversar a respeito dela, que eu acho interessante. Um dia, ela simplesmente acordou vegana, sem brincadeira. Agora é até divertido e você deve estar dando risada, né? Mas minha mãe, num determinado momento da vida, acordou e se declarou vegana. Ela assistiu um vídeo, tá? Que passou na internet ou mandaram para ela, que era um dos mais famosos vídeos que os veganos compartilhavam naquela época, mostrando como os animaizinhos morriam, tinham seus pescoços quebradinhos lá, e como os porcos sofriam e tudo mais. E naquele dia minha mãe decidiu que não ia mais comer carne, tá? Nunca mais ia comer carne. Só que assim, ela era vegana conveniente, ela comia carne. Ela não comia carne do mercado. Então, se você chegasse e desse uma coxinha de frango para ela comia porque, afinal de contas, ela não viu o bicho morrer. Então, ela era dessas veganas assim. E automaticamente, quando ela se tornava vegana, todo mundo tinha que se tornar vegano também na casa, porque não tinha mais comida. Simplesmente não entrava mais comida lá. E se ela achasse um bife, por exemplo, ela colocava no lixo, tá? Porque nós éramos veganos, querendo ou não, tá? O que eu vou fazer aqui é colocar essas borrachas aqui, ó. É um piso de borracha, igual que tem aqui embaixo, tá? Eu vou colar esse piso aqui, ó, nesse espaço. É relativamente firme, tá? Aguenta algumas coisas, para a gente poder colocar algumas ferramentas aqui, tá? Eu já puxei ele, eu só vou marcar aqui, ó, e colar essa borracha aqui para fazer um piso legal. Aí, ó, cafezinho. Você sabe o que é legal? Que enquanto minha mãe não me deixava fazer absolutamente nada em casa, inclusive dava fim nas minhas coisas, a raposa me incentiva. Ela passa comigo nos lugares, vai achando coisas e dando ideias, tá? Uma das ideias que ela deu, vocês ainda vão ver nesse vídeo, que é a ideia das micro ferramentas, que ela basicamente achou tudo na Shopee. Então ela vai deixar um link, raposinha. Eu vou. Um não, vários. Para que Todos. vocês achem as ferramentas que a gente vai colocar aqui, tá? Eu faço, mas todo mundo faz comigo. A gente não faz aqueles canais impossíveis que você não vai conseguir fazer nada ou reproduzir. A gente faz um que todo mundo possa fazer. Eu vou jogar no chão, tá? Não repara. Claro que eu reparo. Eu só vou fazer uma pequena sujeira. E agora, meus queridos amigos, é aquela hora totalmente feliz de quem trabalha em oficina. É aquela hora onde você fica totalmente chapado. Cola de sapateiro. Cola de sapateiro dentro do bunker. Você não tem noção do efeito que isso faz. Nossa! Tá proibido de sair hoje, viu? Não, agora ficou uma dúvida. Eu posso consumir... Consumir não.
Usar cola de sapateiro trancado no bunker? Eu acho que não. Faz mal pro coração, será? Eu acho melhor não arriscar. Puta merda, viu? Esse negócio de problema cardíaco acaba com a pessoa. Mas a gente pode resolver isso. Você faz, né? Eu faço, Não, exatamente. vaza. Você vai lá, faz comida. Não, você chapada, não vai dar certo, não. Pode deixar quieto. Outra coisa que a gente vê direto aqui, as pessoas perguntando e tal, que elas não entendem a relação da madeira, da borracha e do bunker de aço. Se é um bunker de aço, por que você tem que colocar coisas de borracha lá dentro ou de madeira? Você tem que colocar dentro do bunker coisas que não vão te matar. Então, por exemplo, essa bancada aqui, esse móvel aqui, ele está fixo no chão. Se algo acontecer e o bunker explodir, por exemplo, ele não vai sair do lugar, ele vai estar fixado no chão. Se você abrir os vídeos antigos, quando a gente está montando o bunker, você vai ver que ele tem um tapete de borracha e depois esse tapete é parafusado, ferro de construção é colocado dentro e você encaixa ele lá, preso nos ferros de construção e ancorado, além de todos os parafusos que estão fincados aqui, soldados, tá? O resto é borracha, basicamente borracha revestida, tudo isso. Se sofrer um impacto, se cair alguma coisa em cima, você não vai ter nada quebrando dentro do bunker e voando em cima de você, estilhaços voando em cima de você. Tanto que aquilo ali, ó, tá totalmente irregular, tá? Essa prateleira tá totalmente irregular, ela tem que ter beirais em volta dela para as coisas que estão ali não caírem. Vai acontecer? Óbvio que não, né? É muito pesado para acontecer isso, e se acontecer, quem estiver dentro já está na merda. Mas, tecnicamente, para que funcione como manda o manual, você teria que fazer essas prateleiras todas fechadas ou com tela de arame, ou essas telas, como essa daqui que você vê aqui atrás, que é aquela de moto, sabe? Que você coloca uma rede e a rede segura as coisas que tem lá. No nosso caso, eu acredito que a gente vai usar a rede aqui também, tá? Isso nunca cola na hora. Você tem sempre que esperar um lado secar, o outro lado secar, e aí você cola ela e não sai mais. Então, é óbvio que eu não vou poder ficar aqui. Tô vazando, a gente volta daqui a pouco. Já tá bem seguro aqui, tá? O cheiro já passou, os exaustores estão ligados, então a gente já pode voltar a trabalhar. Vamos lá. Vamos colocar isso aqui. Depois que cola, já era, não sai mais, tá? Pronto. Vou fazer um ajuste aqui na medida, porque senão a nossa ferramenta aqui não vai caber. Pegar o esquadro. Prontinho. Agora, sem tiração de sarro, nós temos uma micro bancada de apartamento, um lugar onde a gente pode usar que não vai quebrar, como mesa de vidro e tudo mais. Não é forte para aguentar porrada de jeito nenhum, mas dá para fazer bastante coisa. Quer ver? Olha só. Esse aqui é um desses produtos de Shopee, que a Raposa vai deixar o link para vocês aí. Facinho, extremamente barato, e que você pode pegar de tamanhos diferentes e cores diferentes. Os vermelhinhos são piquititicos, tem uns um pouquinho maiores que eles, tá? E tem também os azuis que são bem maiores, tá? Eu acho que esse aqui é mais do que suficiente. Olha só onde eu vou colocar. Prontinho. A nossa bancadinha micro tem uma morsa micro, tá? O legal
é que você acha isso agora em todo lugar. Qualquer lugar que você entrar, você vai achar até em loja de R$1,99, tá? E aqui é um lugar onde você vai poder usar, por exemplo, limar alguma coisa, prender alguma coisa, afiar uma faca, por exemplo, tá? E vai poder usar tranquilamente. Então, a nossa microbancada está quase pronta. Aqui a gente vai poder fazer algumas coisas. Tem mais? A gente está só começando. Só começando mesmo. Dá uma olhada aqui. Tudo o que vocês vão ver aqui são itens para nossa microbancada e para aquele quadro de ferramentas que a gente fez ali. Só que eu não vou mostrar isso para você hoje, porque esse vídeo já deve estar gigantesco, tá? Eu vou dividir ele em partes, mas para que eu continue e saiba e perceba que você tem interesse, eu vou deixar uma meta de 5.000 likes. Tem que assistir e tem que dar like. Senão, eu simplesmente vou continuar montando aqui e não vou me preocupar mais com isso, porque eu vou perceber que vocês não gostaram do vídeo, ok? No mais, enfia o dedo no like. Quer seguir essa pequena série de 2, 3 vídeos? Coloca o dedo no like, favorita, compartilha e a gente continua no próximo vídeo nossa micro oficina de apartamento. Valeu? A gente se vê no próximo, até mais. Eu vou continuar mexendo aqui.